Embora tenham havido avanços importantes no sistema de transporte público coletivo do DF ao longo dos últimos anos, as reclamações dos usuários sobre a qualidade do serviço são frequentes. Manchetes e matérias de jornal, ao longo dos anos, abordaram as dificuldades enfrentadas por quem utiliza o transporte público diariamente. Essas dificuldades são representadas por áreas do serviço que necessitam de intervenção para que ocorra a entrega de um serviço de melhor qualidade. Com o propósito de levantar dados qualificados sobre a política de transporte público coletivo do DF, com base na experiência daqueles que utilizam o serviço com frequência, o Instituto de Fiscalização e Controle, junto ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, desenvolveu o projeto de auditoria cívica no transporte público, intitulado Como Anda Meu Ônibus? O projeto foi executado entre agosto de 2019 e agosto de 2020, tendo como instrumento de avaliação um questionário desenvolvido por meio de pesquisa em referências nacionais e internacionais sobre performance e avaliação do transporte público. A aplicação do questionário se deu por meio da busca ativa aos usuários de transporte, traduzida em atividades chamadas Blitz. Nas Blitz, voluntários e membros do Instituto de Fiscalização e Controle e do Ministério Público atuavam na divulgação do projeto e preenchimento dos questionários junto à população. As pessoas, elas ficam, assim que elas leem na camiseta, né, como o meu ônibus, já chega assim, nossa, tá péssimo, nossa, preciso falar. Então, eu vejo assim que as pessoas, elas são realmente interessadas em responder. A maioria é de reclamação a respeito do transporte público, principalmente com relação à segurança, é o que eu mais tenho visto. Com relação à segurança, as pessoas realmente elas estão se sentindo inseguras, elas têm muita coisa para reclamar, casos para contar, de assédio sexual também. Eu escutei vários casos de assédio sexual, né, dentro dos ônibus, questão de paradas, assim, nas paradas de ônibus também está sendo bem falado. Então elas estão bem satisfeitas, é o que você vê assim em geral, as pessoas, não, preciso falar porque tá ruim, preciso falar porque preciso melhorar. O planejamento dessa atividade envolvia buscar locais com grande circulação de pessoas, para que alcançássemos o maior número de cidadãos usuários do transporte possível. O sucesso das Blitz e, por consequência, do projeto, deve-se a uma grande rede de cidadãos engajados socialmente, que se voluntariaram, aceitando o desafio de auxiliar na construção de alternativas de melhoria para o transporte público do DF. Eu participei do projeto por achar muito importante o trabalho do IFC, que realiza auditoria cívica, né, em serviços públicos, e também ser muito interessado em mobilidade urbana. Acho que muitas vezes a gente não dá o devido valor quando a gente usa o transporte individual, né, no transporte público, e não percebe o quanto uma boa gestão da cidade ela pode impactar, uma boa mobilidade urbana ela pode impactar no nosso dia a dia. Foi muito interessante perceber que às vezes os problemas que a gente imagina que as pessoas têm não são realmente o que elas têm ou o que mais impacta a vida delas ou o que mais elas percebem como problema. E aí isso me fez também refletir bastante sobre como deve ser isso, talvez, para um burocrata, né, um político insulado em seu escritório. A gente que vive a cidade, trafega nela, anda nela o dia todo, todos os dias. Às vezes a gente percebe, quando faz um projeto desse, que as pessoas percebem os problemas de uma maneira diferente. Imagina um político, a distância que ele não pode ter, né, da população. O transporte público, ele precisa ser capaz de gerir o deslocamento de curtas e longas distâncias de maneira coletiva, com segurança, atendendo a todos de maneira eficiente. As suas necessidades, elas estão sendo atendidas? Daí se dá a importância do projeto Como Anda Meu Ônibus, do IFC, em parceria com o Ministério Público. É dar esse espaço para a participação social. O controle social é muito importante na política pública. A gente está aqui participando de um evento, junto com o MP, está conversando com as pessoas, divulgando o projeto, ajudando o pessoal a responder o questionário, escutando reclamações mais específicas e adotando mesmo uma parte mais qualitativa, de
coisas que as pessoas passaram no transporte, acontecimentos específicos. E é isso, está sendo bem legal e a gente está escutando um feedback bem legal. E principalmente, deve-se aos cidadãos, que doaram seu tempo e os relatos de suas experiências para colaborar para o controle social do transporte público rodoviário. Eu acredito que o projeto Como Anda Meu Ônibus, mais do que ter sido planejado, ele foi sonhado. Porque esses projetos inovadores, normalmente, eles nascem de um sonho de um pequeno grupo de pessoas. Essas pessoas acreditam e depois se torna realidade esse projeto. E foi mais ou menos isso que aconteceu. A Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e Social do DF tinha esse sonho de trabalhar com incentivo ao controle social, à participação popular, e em conjunto com o IFC, que é o Instituto de Fiscalização e Controle, nós encontramos esse espaço. Então, um projeto conjunto do Ministério Público com a sociedade civil. O IFC já tinha uma larga experiência com a auditoria cívica, mas apresentou uma proposta completa. O Como Anda Meu Ônibus é uma ferramenta que, a princípio, é simples, mas que foi criada com suporte em estudos, em pesquisas de como deve ser avaliada a política de transporte público, para justamente mostrar como a importância do cidadão participar das políticas públicas. Então, o Distrito Federal, a gente conta com essa deficiência nos transportes públicos e a gente precisava fomentar a participação popular e social. Mas teve uma precaução de não abrir tanto para não... O Instituto de Fiscalização e Controle e o Ministério Público se aliaram em uma parceria muito interessante. Uma parceria para acompanhar a política de mobilidade do Distrito Federal. Um verdadeiro controle social. O que foi feito? Uma série de questionários dirigidos aos usuários do sistema de transporte e também aos motoristas e cobradores, para saber deles como é que eles estavam vendo e sentindo o transporte público, sob todos os aspectos, com relação à qualidade dos veículos, com relação à higienização dos veículos, horários e trajetos, paradas de ônibus, enfim. Nós fizemos as chamadas blitz em diversos locais, ouvindo da população a opinião. E essa opinião foi muito importante neste último ano. Por quê? Porque balizou, inclusive, a atuação do Ministério Público, por meio tanto da Procuradoria do Cidadão, como também da própria Força Tarefa, para, junto com a Secretaria de Mobilidade, apontar: olha, precisamos melhorar tal e tal trajeto. Por quê? Porque há um acréscimo de demanda ou há uma deficiência no número de ônibus. É claro que com a pandemia nós tivemos que modificar essas blitz presenciais, e aí foi feito um sistema de QR Code, um questionário diferenciado. Mas isso é muito importante. Por quê? Porque mostrou que a população quer participar, quer ser ouvida, e os resultados foram muito produtivos. E mostrou também que nós temos uma ação própria do Ministério Público e um governo também que se mostrou receptivo a acompanhar, a fazer a leitura desse trabalho e modificar o seu comportamento. Temos muito a fazer? Temos muito a fazer, mas é importante ouvir a população diretamente? Sim, o IFC está de parabéns. São muitas as histórias. Como é impressionante você ver o que as pessoas enfrentam no dia a dia. Horas e horas esperando ônibus, muitas vezes ônibus de má qualidade, que apresentam problemas, vários desafios e oportunidades de melhoria para a prestação de um serviço de maior qualidade. A gente está terminando esse projeto. IFC e Ministério Público entregando para a sociedade um relatório para que conduza daqui para frente essa política no Distrito Federal. E a gente quer contar com você, cidadão, para que você continue de olhos abertos, participando ativamente, para que as políticas sejam executadas cada vez melhor, para que o seu direito seja garantido, você precisa participar.
Obrigado pelo teu apoio, pela tua participação conosco. Foi essencial para o sucesso desse projeto. Muito obrigado. Fui coordenadora executiva do projeto Como Anda Meu Ônibus no ano de 2019. Eu topei coordenar o projeto porque eu acredito muito no método, né? A auditoria cívica em políticas públicas, eu acredito que seja um dos caminhos mais promissores que a gente tem para melhorar a efetividade e a qualidade de políticas públicas no Brasil. Então, eu topei o desafio porque eu realmente acho que esse é um dos caminhos para a gente ter uma entrega de serviços públicos melhores, sabe? A participação cidadã, ela é essencial e ela precisa aumentar de forma massiva no Brasil para que os diferentes serviços sejam entregues de uma forma melhor, mais igualitária e com mais qualidade. O que eu posso dizer sobre a experiência com o projeto é que a experiência foi extremamente gratificante. Você poder proporcionar para o cidadão um mecanismo de avaliação de um serviço público tão essencial, um meio dele se manifestar de forma qualificada sobre uma política pública tão importante para o dia a dia dele, é algo muito valioso. E durante todo esse período eu pude ouvir muitos relatos de cidadãos usuários do transporte sobre as suas dificuldades diárias, né, para se deslocar até o trabalho, sobre as dificuldades para se deslocar para outras atividades que não são o trabalho no final de semana, para poder utilizar a política pública, né, o serviço de transporte público coletivo para a mobilidade em geral, né, para se deslocar para o lazer no final de semana. Então, a gente, além dos dados que a gente obteve por meio da aplicação do questionário, esses relatos foram muito valiosos para a gente entender, né, o funcionamento do sistema na visão do usuário. E eu acredito que a gente tem conseguido contribuir também para mudar um pouco a visão desses usuários sobre a experiência deles com o serviço. A gente consegue mostrar para o cidadão que a relação dele com o serviço público não é simplesmente de uso diário daquele serviço, né? Que ele tem o poder, ele tem também o direito de avaliar, de se manifestar, de fiscalizar, né, um serviço que ele utiliza. Eu espero de coração que esse 1 ano de projeto, esse 1 ano de Como Anda Meu Ônibus, consiga contribuir para a melhoria efetiva, né, do serviço de transporte público coletivo. Essa sempre foi a nossa intenção. Eu espero que a gente consiga dar uma contrapartida para todos aqueles cidadãos que acreditaram no nosso trabalho, que contribuíram com respostas, que contribuíram com relatos, que desabafaram, né, que nos chamaram para conversar. Eu espero realmente que a melhora do serviço seja a contrapartida que a gente consiga entregar para essas pessoas. Após levantar as informações com os usuários, foi necessário tratar a grande quantidade de críticas, sugestões, relatos e pedidos de intervenções da população, para assim entregar aos gestores públicos todas essas informações de maneira qualificada e objetiva, intermediando o diálogo proposto pelas avaliações da população e o poder público. Para isso, a equipe do IFC trabalhou na elaboração dos relatórios, que foram divididos periodicamente em 4, um para cada trimestre, e a cada período foi entregue à Secretaria de Estado de Transportes e Mobilidade os respectivos achados de auditoria. Hoje participamos da consulta pública para o novo edital de licitação dos serviços básicos rodoviários. A nossa presença aqui hoje na audiência pública para a consulta pública dos documentos do novo edital de licitação para o serviço básico rodoviário teve o intuito de contribuir, né, para essa discussão, e essa contribuição se deu em torno da comparação do novo edital de licitação com o edital de licitação de 2011.
A nossa ideia foi levantar pontos de extensão no serviço com base na nossa pesquisa e apontar oportunidades de melhoria para esse processo licitatório, já apontando as deficiências que a gente encontrou por meio da auditoria cívica do Como Anda Meu Ônibus. Chegamos ao final com mais de 3.400 respostas. As avaliações foram suficientes para nos guiar na busca de alternativas aos problemas encontrados. Agora, apresentamos o relatório final e continuaremos engajados na busca por um serviço de transporte mais digno e de mais qualidade para a população do DF.